Olá a todos. Então, nesse vídeo é uma continuação direta do vídeo anterior, né, em que a gente está trabalhando no diálogo e no sistema ali de quest, para ele detectar que tem uma determinada quest, se ele pegou os itens para ganhar uma recompensa da quest, esse tipo de coisa. Então, no vídeo anterior a gente fez a primeira parte do diálogo, né? Ou seja, ele chega aqui no NPC e ele diz: Olá, estou precisando de 3 ícones do Godot. E, ok, vou tentar encontrar. Só que agora, o NPC ele vai ter mais de um diálogo, conforme o estado da quest. Então, como que a gente vai fazer isso? De início, vamos criar então esses outros diálogos. Como que eu vou criar estes outros diálogos? Vão ser diálogos filhos do NPC. Então, aqui eu tenho o diálogo 1, eu vou criar um outro diálogo com o filho do NPC na correntinha, um dialogue area, que eu vou chamar aqui de diálogo 2. Esse diálogo 2, eu não vou colocar um collision shape, tá? Porque ele não vai. Quem vai detectar os diálogos, a área que vai detectar é a diálogo 1. As outras áreas, os outros diálogos, eles vão ser continuações, então eles não precisam. Ele até poderia ter um collision shape, mas não precisaria, tá? Então a gente não vai colocar. Nesse diálogo 2, vamos pensar o seguinte. Ele chegou de novo no personagem, só que ele não tem os 3 itens ainda, tá? Então o que o NPC vai dizer? Ah, que pena, você ainda não encontrou. E ele vai responder, vou continuar procurando. Então vamos colocar aqui com o filho do diálogo 2, um dialog line. E esse dialog line, char name, o NPC vai falar. Ele vai dizer: que pena, você ainda não encontrou os ícones. E picture vai ser o picture do NPC. Bom, que resposta ele vai ter? Então, como filho aqui do dialog line, vou adicionar mais um dialog line. Essa dialog line, quem vai responder é o player. Vou pegar aqui o picture do player. E ele vai responder: sim, mas ainda não desisti. Então vai continuar procurando. Então, esse é um segundo diálogo. Outro diálogo vai ser se ele encontrar, de fato, os ícones. Então, como filho do NPC aqui, correntinha, vou colocar mais um dialog area, que eu vou chamar de diálogo 3. E como filho aqui do diálogo 3, um dialog line, onde o NPC vai falar: obrigado. Obrigado. Obrigado pelos ícones. Como recompensa, você vai ganhar uma moeda. Pronto. Uma coisa bem básica.
E se o NPC... Aqui poderia ter uma resposta, né, do player, mas tudo bem, né? Fica assim mesmo. Deixar só essa linha de diálogo. E tem mais um diálogo que é depois que isso tudo já aconteceu. Que eu vou colocar aqui mais um... na correntinha com o filho do NPC, mais um dialogue area. Que esse vai ser o diálogo 4. Esse diálogo 4, vou colocar mais um dialogue line. O NPC vai falar o seguinte. Obrigado mais uma vez. Obrigado por achar os ícones. Só isso, só vai dizer obrigado por achar os ícones. Não vai dizer que ele vai ganhar a recompensa porque ele já ganhou. Então, são 4 diálogos para 4 situações diferentes. Como que a gente vai gerenciar que diálogo ele vai fazer? Com base no estado da quest, ou estado do diálogo, poderia ser. Para isso, a gente vai acrescentar um código, um script no NPC. Então, selecionando aqui o NPC, clicando aqui no ícone para colocar o script. Vamos criar aqui um script para o NPC. E o que eu vou fazer nesse script do NPC? Eu vou criar uma variável. Primeiro eu vou criar uma enumeration, né? Enum estado quest. E os estados que a gente vai ter da quest vão ser início, quando a quest ainda está iniciando, quando está ainda procurando os itens, quando achou os itens, e depois o fim, que é quando acabou a quest. E ele tentou falar de novo com o personagem. Então, eu vou ter esses estados aí. E eu vou ter uma variável, var estado quest igual a estado quest.início. Então, ela começa no início. Bom, então eu tenho uma variável aqui para controlar o estado da quest. Eu vou criar uma outra função em que o NPC vai retornar qual que é o diálogo válido. Ou seja, vai verificar qual que é o diálogo. Então eu vou chamar essa função de func verifica diálogo. Vai verificar qual que é o diálogo que ele deve fazer, tá? Quando ele verifica o diálogo, ele vai tratar dos estados. E o que vai receber como parâmetro, tá? Uma referência para o player, porque talvez ele tenha que verificar se o player tem as moedas ou não, ou enfim, verificar algum status do player. Então vou receber o player como parâmetro. E o que eu vou então analisar aqui? Vamos ver o seguinte. If estado quest igual a estado quest.início. Então, se eu estou no início, o que eu vou fazer? Bom, eu vou avançar para o próximo estado, porque depois que terminar esse diálogo, ele vai estar num novo estado. Então, estado quest vai ir para procurando. Estado quest.procurando. E eu vou retornar o diálogo 1. Diálogo 1. Vou retornar o diálogo 1. Já se o estado for se ele estiver no estado procurando, o que eu vou analisar? Ele foi falar e ele está no estado procurando. Eu vou verificar se ele tem esses itens ou não. Tá? Como que a gente verifica isso? Vamos voltar lá no código do player. Ó, vamos ver se a gente tem. Ó. A gente tem um adiciona item. A gente não tem uma função para verificar os itens, né?
Então eu tenho adiciona item, vai para diálogo, process. Poderia olhar diretamente no inventário, mas o correto é fazer uma função para retornar isso, tá? Vamos criar aqui uma função para isso. Func quant item. Vou botar aqui get quant item. Vamos passar com um parâmetro aqui, um item para ele. Bom, o que ele vai retornar? A gente vai usar a seguinte função. A gente vai pegar o nosso inventário, inventário.get, aí o item, e aqui eu ponho o valor padrão. Se não encontrar o item, ele retorna que tem 0. E se ele tem o item, ele vai retornar a quantidade do item. Pronto. Então a gente vai usar o get quant item. Vamos voltar aqui no NPC. Então eu vou verificar o seguinte: if player, né? Player.get quant item. Qual que é o item que a gente quer? Vamos voltar aqui no jogo e verificar os itens, né? Ícone Godot. Tem que ser exatamente como está escrito aqui, tá? Tem que tomar esse cuidado. Exatamente como está escrito aqui. Então, se get quant item ícone Godot maior ou igual a 3, quer dizer que ele tem a quantidade de itens que eu quero. O que vai acontecer com o estado da minha quest? Se tem a quantidade de itens, eu vou avançar para o estado fim. Na verdade, eu nem preciso desse achou aqui, né? Que eu vou retornar ali o diálogo de que ele encontrou os itens e vou ir para o estado fim. Então, meu estado vai ir para o fim. E eu vou retornar o diálogo 2. Não, o diálogo 3. Que é o diálogo obrigado pelos ícones como recompensa. Então é o diálogo 3 que ele retorna aqui. Return diálogo 3. E agora a gente, se não, vamos colocar aqui, se não, ou seja, se ele não tem os 3 itens, aqui também vai ser, até poderia colocar ali na entrada isso, mas tudo bem. E aqui eu vou retornar, esse aqui eu posso colocar aqui no início, né? Vou deixar o código um pouquinho mais certinho. Aqui, que retorna diálogo 3. Então ele sempre vai ir para o estado fim. Ele vai ir para o diálogo 3. Vai retornar o diálogo... Ah, não. Ele não vai ir para o fim se ele não tiver aí do item, né? Então antes estava mais certo. Então é isso mesmo, tá? Aqui eu não vou ir para o estado fim, tá? Eu vou continuar no procurando, porque ele ainda não achou. Tá? Então eu não vou mudar de estado. E vou retornar o diálogo 2, que é aquele de que ele não encontrou ainda o item. Que é para ele continuar procurando. E se o estado for fim, então se eu tiver no estado fim, que a quest já acabou, aí eu vou retornar o diálogo 4. Return diálogo 4, aquele diálogo de quando a quest já foi completada, ele só pergunta de novo a mesma coisa pro NPC. Então, esse verifica diálogo, pessoal, vai fazer a verificação dos estados do diálogo e retornar o diálogo correto. E quando que a gente vai pedir esse processamento, essa verificação do diálogo? Sempre que ele entrar num diálogo novo com o NPC. Então, aqui no código do player, o que a gente vai fazer? Aqui no código do player, no vai para diálogo, quando eu iniciar um diálogo novo, eu vou verificar esse diálogo, tá, do NPC. Só que primeiro eu preciso de uma referência para o NPC. Quem que é o NPC? O NPC é o pai da área diálogo, né? Se eu for aqui, ó, então o diálogo 1, por exemplo, o pai dele é o NPC. Então eu vou pegar o pai da área de diálogo para mim mandar verificar qual que é o diálogo correto. Então vamos fazer assim. A minha área
diálogo vai ser... Ou seja, eu vou retornar qual que é o diálogo correto e vou atualizar a minha variável, para que a minha área diálogo fique de acordo com a área diálogo que eu quero processar. Tá? Então, por exemplo, se estou lá no início, ele vai processar o diálogo 1, senão ele vai processar o diálogo 2, senão processar o diálogo 3, senão processar o diálogo 4. Então, eu tenho que atualizar essa minha variável, a área diálogo, que é qual que é o diálogo atual, conforme a verificação que for feita. Aqui eu preciso então uma referência para o NPC. Então, é a área diálogo.getNode ponto, ou seja, vou pegar o pai dele e vou pedir para verifica diálogo. Vou pedir para verificar o diálogo. E vou passar como parâmetro player. Quem que é o player? Como eu estou no código do player, o player é o self, sou eu mesmo. Então vou passar eu mesmo como parâmetro lá para a função que verifica o diálogo e vai retornar qual que é a área de diálogo atual e vai atualizar essa área de diálogo. E a partir dali ele vai processar as coisas normalmente. Vamos ver se vai funcionar ou se vai ter algum erro. Então, estou andando aqui, tudo tranquilo. Venho aqui. NPC. Olá, estou precisando de 3 ícones do Godot. Ok, vou tentar encontrar. Então, tentou encontrar, não achou. Aí voltou lá. E deu erro. Player.getQuantItem. Ícone Godot. Get player get quant item. Verifica diálogo. Quem que é nulo aqui? Será que é o player? Não. Foi a resposta aqui. Vamos no código do player. Aqui eu esqueci do comando return, né? Return inventário.getItem, senão não vai retornar o valor. Errinho básico. Bom, vamos lá, ele veio aqui, perguntou. Olá, estou precisando de 3 ícones do Godot. Ok, vou tentar encontrar. Então ele anda aqui pelo cenário, vai voltar lá. Que pena, você ainda não encontrou os ícones. Sim, mas ainda não desisti. Continuei aqui e tal, voltei lá. Que pena, você ainda não encontrou os ícones. Sim, mas ainda não desisti. Peguei um ícone aqui, ó. Voltei. Que pena, você ainda não encontrou. Então ele está nesse estado ainda. Que pena, você ainda não encontrou os ícones. Sim, mas ainda não desisti. Aí se eu pegar mais um ícone aqui, agora eu tenho 3 ícones. Ó, NPC. Obrigado. Aqui faltou botar o retratinho, né? Mas tudo bem. Vocês entenderam ali a ideia. Obrigado pelos ícones. Como recompensa, você vai ganhar uma moeda. Tá. Só que eu não ganhei a moeda, né? Vamos só fazer isso para finalizar, então, o código. Como que a gente vai fazer isso? Deixa eu só colocar aqui o picture, né? Aqui o NPC. E esse cara aqui também. Vou editar aí vamos achar aqui. Pronto. Isso a gente vai fazer lá no código do NPC, ó, no processamento, ó. Por exemplo, aqui, ó, se ele tem, né, vai para o fim. Mas o que ele vai fazer além disso? Ele vai pegar os ícones. Então, o que ele vai fazer? Vamos criar uma função que remove os itens, tá? Você poderia botar um negativo aqui no adiciona item e botar uma quantidade negativa, mas fica mais certinho. Vamos fazer uma função para remover os itens do inventário. Func remove item. Item quant. Vou verificar se ele tem o item. Se ele tem o item, vamos
Vamos subtrair. Só que eu não quero que baixe de 0, tá? Então eu vou colocar aqui o max, 0, vírgula, isso aqui. Então como ele vai fazer o máximo entre o 0 e o valor que ele subtrair, se for menor do que 0, vai ficar valendo 0. Então eu tranco aqui em 0, tá? Então usar esse max 0, alguma a conta que eu estou diminuindo, evita com que eu baixe de 0. Então vai remover os itens. E aí, o que eu vou fazer lá no NPC? Deixa eu só voltar aqui no player, adiciona item e remove item, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o player.remove item, que vai ser o ícone Godot, e vou remover 3 do inventário. E vou adicionar uma moeda, player.adiciona item, moeda, ele ganhou uma moeda, pronto. Vamos testar. Então tá aqui, conversou. Olá, estou precisando de 3 ícones do Godot, ok, vou tentar encontrar. Vou pegar aqui, pegou. Ó, obrigado pelos ícones, como recompensa você vai ganhar uma moeda. E ele ganhou ali a moeda, né? Então ícones Godot 0, moeda 1. Então ele ganhou a moeda e perdeu todos os ícones. E aí se ele voltar e conversar de novo, obrigado por achar os ícones. Né? Só ele agradece de novo. E fim da quest. Então, é claro, pessoal, que essa questão de sistema de quests, por exemplo, é uma das coisas mais complicadinhas também que tem em jogos, não é uma coisa tão simples. Né? Dá para pensar aí num monte de fatores, de situações em que isso é mais complexo do que isso que a gente fez, né? Acompanhar o estado da quest e tudo mais. Mas enfim, para uma quest mais básica, esse sistema funciona e a ideia, né, como eu já coloquei desde o início desse curso de Godot, não é necessariamente mostrar a forma mais correta ou completa de fazer alguma coisa no Godot, mas qual a forma mais simples possível de fazer alguma coisa em Godot, para que com isso vocês vão então aprendendo a utilizar melhor a ferramenta e vocês mesmos ao longo do tempo, com experiência, vão criando as metodologias, as formas que vocês consideram mais interessante para o jogo funcionar. Tá? Às vezes é melhor do que tentar aprender algo, uma forma muito complicada de fazer alguma coisa já de cara, que talvez não é exatamente a forma como você gostaria de fazer no teu jogo. Então é bom o próprio desenvolvedor e descobrindo isso com a própria experiência. Então, muito obrigado pela atenção.